Mais uma vez, adolescentes, a paz do Senhor, estamos de volta aqui com a segunda parte da nossa aula, o cuidado com a mídia, e nessa oportunidade nós vamos falar sobre alguns malefícios espirituais que as mídias podem nos causar. Na primeira parte a gente citou alguns no campo físico, que é a insônia, o desempenho escolar, enfim, agora a gente vai trazer para um âmbito espiritual, A gente também já disse na primeira parte que as mídias podem se tornar algo vicioso na vida da pessoa, e quando se torna vício, isso traz alguns malefícios, tanto no corpo físico, quanto também na vida espiritual. E o primeiro malefício espiritual que as mídias podem nos causar é o afastamento da palavra de Deus. Muito tempo nas redes sociais significa pouco tempo com a Bíblia em mãos. Certo, irmão Paulo? Certo. Para isso eu quero falar sobre afastamento da palavra. Ou seja, muitas vezes a pessoa tem vamos supor assim, rapidinho, uma tarde inteira. Ela tem uma tarde inteira, um adolescente, e ela tá aquela tarde inteira assim, ela fala, vou assistir alguns filmes, vou fazer algumas coisas, e quando chegar mais de noitinha, eu vou orar um pouco, eu vou orar, ler a Bíblia. E aquilo acaba passando, mas aquele filme muitas vezes vai preenchendo ela de outro sentimento, e quando ela vai ler a Bíblia, ela fala, começa a ler a Bíblia, começa a dar sono, alguma coisa, e ela fala assim, irmão Renan, eu não estou entendendo nada, por causa disso que eu não estou lendo, porque eu não entendo a Bíblia, eu entendo o filme, mas a Bíblia eu não consigo entender. Mas o texto de Romanos 10 e 17 fala que a fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir da palavra de Deus. Ou seja, quanto mais a gente vai tentando e vai buscando, mais vai gerando um desejo. Sim. Já viu quando alguém prega sobre um texto que você nunca viu, você fala, nossa, mas esse texto é lindo, vou chegar em casa e vou acompanhar, vou chegar em casa e vou ler? Então muitas vezes o que falta é isso, as pessoas falam, eu não entendo quando eu começo a ler. Mas só que muitas vezes ela precisa ter esse princípio, esse início, remir o tempo dela e ter um tempinho para Deus. Senão ela começa a se afastar da palavra, porque acha mais interessante ver e ouvir alguma coisa do que tirar um tempo para ler, não é, irmão Renan? E isso é interessante, irmão Paulo. O senhor citou aí, pessoas que dizem, eu não leio a Bíblia porque eu não entendo, que é difícil. Existem aqueles que preferem assistir um filme sobre a Bíblia do que ler a própria Bíblia. E aqueles que preferem, hoje em dia, a gente vê muitas novelas bíblicas, com temas bíblicos, que algumas emissoras aí transmitem, e tem aquelas pessoas que dizem o seguinte, não, eu vou assistir aquela novela sobre o tema bíblico, ao invés de ler a Bíblia. Isso também é preciso tomar cuidado, certo? Certo, porque na realidade o filme, ele muitas vezes, ele tem que fazer complementos. Ele tem o tema principal, mas tem complementos, e aqueles complementos, eles não são bíblicos. Exatamente. Eu já conversei com vários jovens que eles falam alguma coisa, citam alguma coisa por cima da Bíblia, e eu perguntei para eles, você leu? Não, eu assisti. Então, muitas vezes, para ter aquele preenchimento, tem algumas histórias extra-bíblicas ali que tem que se tomar cuidado, tá certo? Exatamente, e a Bíblia ela é suficiente, ela não precisa de complemento. O que está na Bíblia é suficiente para a nossa salvação. Então é preciso tomar muito cuidado com isso também, adolescente, tá certo? E um segundo malefício que as mídias sociais podem causar na nossa vida é o afastamento da oração. Muitas horas na internet e na TV significam poucos minutos na oração. E a oração que nós dizemos é o diálogo mesmo, né, irmão Paulo? Não é aquela oração, Senhor, obrigado por esse dia, abençoe minha noite de sono, amém. É a oração mesmo, é o diálogo, é a conversa. É o tempo com Deus. É o diálogo. O Salmo 42:1 fala assim, como o cervo brama pelas correntes das águas, assim brama minha alma por ti, ó Deus, ó meu Deus. Na realidade, o que significa isso? No dia a dia, a gente tem percalços que a gente não imagina, alguns problemas. Sim. A gente quer, aquele que tem comunhão com Deus, quer um tempinho ou um cantinho para ajoelhar, conversar com Deus, pedir misericórdia, pedir ajuda. Não obstante a essa questão de problema, a gente quando já acorda, irmão Renan, quando está em comunhão, já tem aquela sede de conversar com Deus, porque também nós não vamos só a Deus para levar os problemas, nós vamos a Deus para conversar, para manter aquela comunhão, porque quem gosta tem saudade de conversar, a questão é essa. Então, muitas coisas que nós vemos, com relação àquilo que eu já falei sobre o olho, muitas coisas que a gente vê pode nos afastar de Deus, ou pode nos aproximar de Deus. Quando vemos mais Bíblia, nos aproxima de Deus. Quando vemos algumas coisas esquisitas, muitas vezes aquilo começa a preencher o nosso coração e trazer um afastamento da palavra de Deus, um afastamento da oração, de ter esse desejo, Porque
quando vai orar, não tem o que falar, porque está cheio de algumas coisas esquisitas, tá certo? Isso é importante a gente falar um pouquinho mais sobre isso, porque é importante a gente destacar que a gente precisa reconhecer a nossa necessidade de orar, não é verdade? Porque se a gente não reconhecer a nossa necessidade de orar, para a gente vai se tornar algo normal, passar horas e horas na frente de um celular, de um computador, de uma rede social, e quando chegar o tempo da gente fazer a nossa oração, a gente fala, não, eu já não vou orar porque eu não preciso, eu estou com o meu tempo ocupado com essa mídia social aqui, com essa rede social, então eu não preciso orar tanto assim. E tem até aqueles que pregam, né, irmão Paulo? Não precisa orar tanto assim, não precisa buscar tanto assim. Você pode assistir um filme que fale de algo bíblico, não precisa ler a Bíblia, não precisa abrir a Bíblia e ler. E isso acaba gerando um afastamento aos poucos, né, progressivo. E quando a gente perceber, a gente já está distante da oração, distante da palavra, distante de Deus. E tudo isso gera-se um terceiro malefício, que é a perda da comunhão. Ora, se não há oração, não tem comunhão. Se não há leitura da Bíblia, não tem comunhão com Deus. E isso acaba gerando um enfraquecimento espiritual na vida do cristão. Comunhão com Deus. Tem um ditado que diz: muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Se muita oração, muito poder, quer dizer que tem comunhão. E quando você tem comunhão, você vai orar por um enfermo e coisas acontecem. Ou você vai levar alguma palavra para alguém, o próprio Espírito Santo fala ao coração. Agora, a comunhão com o próximo também é gerada através do conhecimento, da comunhão e da oração com Deus. Salmo 133 está escrito: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão ou em união. Isso é gerado pelo Espírito Santo de Deus, com uma palavrinha que chama amor. E para com Deus sim também, porque se temos comunhão um com os outros, temos também com Deus. Isso é verdade. E adolescentes, nesses minutos que nos restam, eu quero aqui fazer um desafio a vocês que estão assistindo e que vão assistir essa aula, tá certo? Desafiando você como igreja. Você é a igreja do Senhor? Se sim, aí vai o desafio para você. Quanto tempo você fica nas mídias sociais por dia? 1 hora, 2 horas, 5 horas, 10 horas? Você seria capaz de evangelizar através da mídia pelo menos 10 outros adolescentes? Você seria capaz a começar a partir de hoje até o domingo que vem, você conseguiria evangelizar através das redes sociais 10 adolescentes, falar de Jesus para eles através da internet, das redes sociais? Você prefere evangelizar pelas mídias sociais ou pessoalmente? É comum, né, o adolescente dizer, não, eu não quero evangelizar porque eu tenho vergonha, eu não sei pregar, eu não sei falar. Mas e as redes sociais? Você seria capaz de fazer isso pelas redes sociais? Nesse momento de quarentena, vamos usar os meios de comunicação, o rádio, a internet, o Facebook, o WhatsApp, o Instagram, etc., para anunciar o Evangelho de Cristo. Então, qual é o desafio para essa semana para você, adolescente? Evangelizar pelas redes sociais, no mínimo, 10 outros adolescentes, tá certo? E eu quero pedir agora para o irmão Paulo fazer as considerações finais e falar mais alguma coisinha sobre esse desafio que fica aí para toda o ADEC. Adolescentes, então o irmão Renan já frisou bem sobre esse desafio. E o desafio prático seria esse, que ele falou tudo, mas com relação a evangelizar alguém pelas mídias sociais. Passar, ver um texto bíblico legal, manda para um amiguinho, sim, porque às vezes ele pode estar precisando. Viu uma mensagem totalmente cristocêntrica ou da Bíblia, manda para alguém, faz alguma coisa nesse sentido. Não estamos nem falando, né, irmão Renan, para alguém pegar o folheto e sair na rua, a questão não é essa. Mas a questão é que de uma ou de outra forma, aproveitar a rede social para evangelizar, para passar para alguém o conhecimento de Cristo, tá? Então fica o nosso conselho. E com relação a toda essa lição, toma cuidado com a mídia social, com toda a mídia social, com o que nós vemos, com o que nós assistimos, porque Jesus Cristo está voltando e a gente precisa saber lidar com essa ferramenta. Já dissemos, é uma ferramenta importante, mas temos que saber lidar usando para o bem. Amém? Deus abençoe, adolescente, e até domingo que vem. Deus abençoe.